gente, tudo bem? Meu nome é Emily e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha ou a Certidão de Nascimento do Brasil. Então, se você tem curiosidade sobre essa carta, sobre esse relatório, se inscreve aqui no canal e já clica logo no like que eu te garanto que tá muito legal esse vídeo. Mas é isso, se você não sabe quem é Pero Vaz de Caminha, nós não podemos continuar esse vídeo, né? Então eu vou te dar um breve resumo sobre o que aconteceu, quem foi essa pessoa. Mas se você quiser saber um pouquinho melhor, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, foi o primeiro falando sobre o quinhentismo, que eu falei também sobre esse contexto histórico. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você já clicar e já ir direto pra lá, tá bom? As grandes navegações, como você já deve ter estudado, foram as expedições de Portugal e Espanha pelas terras desconhecidas atrás de especiarias e produtos novos. No ano de 1500, o rei Dom Manuel, o rei de Portugal, mandou então uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, que vocês já conhecem, eu tenho certeza, pelo menos já ouviram falar, para descobrirem as Índias, para descobrirem especiarias por lá. Acidentalmente, não podemos colocar com certeza isso, é só uma suposição, que eles erraram o caminho. Em vez de eles irem para a Índia, eles desviaram bastante o caminho e acabaram aqui na nossa terra, Brasil. Com a frota de Pedro Álvares Cabral, o rei Dom Manuel mandou um escrivão. Para que ele servia? Ele iria para a terra recém-descoberta, e ele ia escrever tudo, relatar tudinho numa carta para o rei, o que ele estava vendo daquela terra, se tinha gente lá, quais eram os costumes, se tinha floresta, se tinha coisas lá, ele ia relatar. E o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, mandado por Dom Manuel, foi o Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, então, tornou-se o principal representante da literatura informativa, que eu também já expliquei aqui no canal, que é junto com o primeiro vídeo do quinhentismo, que eu explico um pouquinho lá. Ele se tornou o principal representante por conta de uma obra, uma carta, que é conhecida também como Certidão de Nascimento do Brasil ou Carta de Pero Vaz de Caminha. A carta ela foi redigida no dia 1º de maio de 1500 e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa carta e nós vamos explorá-la um pouquinho também. Essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela foi escrita para descrever a chegada dos portugueses aqui no Brasil e ela possui algumas peculiaridades que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Essa carta, a Certidão de Nascimento do Brasil, ela possui uma hierarquia. O que acontece? Pero Vaz de Caminha, ele meio que selecionou os interesses do rei na terra conhecida. Então ele vai descrever, entre outras coisas, eu separei 4 tópicos aqui para falar para vocês. A primeira coisa que nós podemos ler na carta e perceber é que os portugueses eles estavam com fome de ouro, uma chamada fome de ouro. Por que acontece? Quando aconteceram as expedições em todo o mundo, os portugueses e a Espanha, eles foram atrás do mundo inteiro em busca de metais preciosos. Eles estavam a fim de encontrar a Índia, porque eles sabiam que lá já existiam metais preciosos, ouro, especiarias, essas coisas. E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles desviaram o caminho, como eu falei. Eles não tinham uma garantia que tinha ouro aqui. Tanto é que eles só vieram para cá, para o Brasil, fizeram a marca da posse e foram embora. Vemos que os portugueses eles não estavam com tanta expectativa aqui no Brasil. Tanto é que quando eles chegaram aqui, eles colocaram os pés aqui na nossa terra, eles só fizeram o marco da posse para dizer que aquela terra era de Portugal, ia ser colonizada por Portugal, e depois eles seguiram o caminho em busca, fazendo o caminho das Índias para chegar na Índia. Porque eles já sabiam que lá tinham metais preciosos. Eles ainda tinham que investigar e procurar e ver se aqui tinham, mas lá eles já tinham certeza. Então aqui a garantia que tinha metais preciosos não existia, sabe? Eles não tinham certeza que tinha metais preciosos aqui, então eles não tiveram tanta expectativa. A segunda coisa que vai ser relatada agora não só na carta de Pero Vaz de Caminha, mas também nos outros tratados, nos outros relatos, tudo aquilo que fizeram na literatura informativa, toda aquela literatura, aqueles textos, cartas, vão declarar isso também. Eu já falei no primeiro vídeo, eu dei exemplo de alguns livros, algumas obras que são literatura informativa. Eu deixei lá no vídeo, no primeiro vídeo que eu já falei pra vocês, que eu vou deixar aqui na descrição. E eu dei algum exemplo de outros lá também, se vocês quiserem ler. Mas a carta de Pero Vaz de Caminha, ele vai destacar principalmente a nudez das Índias, como algo inocente e ingênuo. Os europeus, eles não estavam acostumados em ver pessoas sem roupa, principalmente mulheres. Tanto é que na carta de Pero Vaz de Caminha, ele relata que as mulheres andavam com suas vergonhas expostas, suas partes íntimas expostas. Ele relata que elas não tinham vergonha e eles não ficavam constrangidos com aquela situação. Então ele vai até relatar para o rei que eles parecem ser muito ingênuos, eles não tinham maldade,
que, se comparado com Adão, eles eram mais inocentes que Adão. Então esse é um ponto que vai chamar bastante a atenção dos exploradores, dos colonizadores. Esse é um ponto importante, mas é um ponto também muito triste, porque quando os portugueses tiveram contato com as índias, que elas eram muito bonitas, formosas de corpo e saudáveis, os portugueses eles vinham com doenças e eles passaram essas doenças para as índias. A partir dessa relação entre portugueses e índios, vai surgir a primeira miscigenação, a mistura do índio com o português. Vão ocorrer também doenças, as mulheres indígenas elas vão pegar bastante doenças vindas dos portugueses. Então, isso é uma coisa que foi bastante explorada nas cartas. Ao mesmo tempo que é muito curioso essa parte da nudez das índias, também é uma coisa muito triste, porque vão acontecer os abusos com as índias, elas vão adquirir doenças. Então, esse é um ponto principal da carta de Pero Vaz de Caminha. O terceiro ponto que eu selecionei aqui é que eles ficaram maravilhados. Pero Vaz de Caminha, ele ficou tão maravilhado, ele relatou ao rei Dom Manuel sobre a riqueza natural que o Brasil possuía. No primeiro vídeo do Quentismo, eu já falei várias vezes sobre ele, só nesse vídeo, mas é porque ele tá cheio de detalhes lá e eu vou precisar citar algumas coisas dele. É que quando os portugueses eles estavam no auge do Renascimento, eles estavam bem rebeldes, querendo se rebelar contra a Igreja Católica, descobrir o Novo Mundo, eles estavam a fim de descobrir o Novo Mundo, como eu já falei, descobrir o que havia além da Europa, sabe? O europeu imaginava que quando ele chegasse aqui no Brasil, ele ia ter o paraíso, não tem problemas, não tem dificuldades. Então, o Brasil para eles foi como se fosse o novo Éden, sabe? O novo mundo. Coisas novas, uma riqueza natural gigantesca para ser explorada. Então ele ficou muito maravilhado com isso e ele precisou relatar nessa carta ao rei Dom Manuel. E o quarto tópico, e não menos importante, na verdade eu acho que é um que mais vai influenciar na nossa literatura quentista, é a catequização dos índios. Pero Vaz de Caminha chegou a relatar em sua carta que os índios eles pareciam ser homens muito calmos, muito bons, que não eram agressivos, que, como ele já havia falado, têm uma inocência muito grande. Se comparasse ele a Adão, eles eram mais inocentes que Adão. Então, na parte religiosa, tudo o que o rei colocasse na frente deles, tudo que a Igreja Católica colocasse na frente deles, eles iriam acatar, porque eles não tinham maldade nenhuma, eles não tinham violência nenhuma, não tinha rebeldia nenhuma. Então, qualquer coisa que você colocasse para eles, eles iam aceitar de bom grado. Essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela é de domínio público. Então eu vou procurar o link para deixar aqui na descrição para vocês irem lá ler. É bem curtinha e para a gente ter um conhecimento a mais sobre isso, para a gente entender melhor o que nós estamos falando. E como eles são portugueses, né, vai estar diferente a linguagem, mas é bem fácil de vocês compreenderem. Essa carta, a carta física, ela está na Torre do Tombo, em Portugal, e ela possui 27 páginas. Outro livro que eu não recomendei no primeiro vídeo, mas eu vou recomendar aqui pra vocês, é o livro Cronistas do Descobrimento. Sabe aqueles artigos que eu falei pra vocês que os viajantes faziam? Então, tem muitos deles relatados nesse livro, juntos nesse livro. Então eu vou deixar uma foto aqui na tela para vocês procurarem mais tarde, procurarem livrarias aí nessa cidade pra ver se tem. E é muito bom porque além dessa carta, nós podemos ver relatos de outras pessoas que vão ter uma visão muito parecida, porque como eu falei, a literatura quentista é uma visão do colonizador, uma visão europeia sobre o Brasil. E é muito interessante nós fazermos uma comparação sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi tão importante, e sobre o relato de outras pessoas também que tiveram a experiência de chegar aqui na nossa terra recém-descoberta e fazer uma análise do que eles acharam. Eu vou ler aqui agora um trecho para vocês, uns trechos na verdade, dessa carta de Pero Vaz de Caminha, trecho inclusive que já caiu no Enem de 2013 caiu um trecho dessa carta e é importante nós fazermos uma análise do que ele está querendo dizer, tá bom? De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Porém, o melhor que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Como nós já havíamos falado aqui, já havíamos comentado, eles não tinham expectativa sobre a nossa terra, porque eles não vieram em busca do Brasil, eles não queriam colonizar o Brasil. Eles estavam fazendo o caminho das Índias
e se desviou e acabou parando aqui no Brasil. Então, quando eles chegaram aqui, eles só colocaram o marco da posse e foram embora. Eles foram atrás do que realmente interessava para eles. O Vaz de Caminha fala ainda que a melhor coisa que o rei poderia fazer nesta terra seria catequizar os índios. A maior virtude dele não seria pegar os metais preciosos, não seria buscar riquezas naturais, mas sim catequizar os índios, trazer cultura e civilização, religião para esse povo. Uma coisa muito legal da gente saber também, que foi relatada nessa carta, é que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e eles se depararam com a nossa fauna, nossa flora, a nossa natureza, eles gostaram tanto e acharam tão bonitos que eles levaram diversos papagaios. Muitos piratas roubaram papagaios para levar lá para Portugal, porque eram pássaros coloridos, pássaros exóticos que eles não tinham lá na terra de Portugal. E tem até um trecho que o Pero Vaz de Caminha ele fala sobre o papagaio, que é assim: mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e assinaram para a terra como se os houvesse ali. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um prazer gravar aqui pra vocês. E se vocês ainda não assistiram os outros 2 vídeos sobre o quentismo, eu vou deixar aqui na descrição, que eu falo sobre o contexto histórico e a literatura informativa, e o segundo sobre a literatura jesuítica. E nós acabamos por aqui falar sobre o quentismo. No próximo vídeo nós vamos dar início a outra escola literária, ainda do período colonial, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, vai estar aqui na descrição, meu Twitter e meu Instagram, para vocês me acompanharem lá também. Deixem um comentário aqui embaixo sobre o resumo, se vocês tiverem dúvidas também me mandem aqui nas redes sociais, que eu respondo o mais rápido possível, tá bom? Um beijo e até a próxima!